Abriu. Muito bom dia! Retornando depois de uma pausa. Pausas são importantes, pausas não é fraqueza, pausa, desacelerar. Isso pode estar melhorando o seu foco, os seus resultados. Então a gente está aqui, eu e a Fran, hoje, para poder trazer vivência e consciência para vocês. Vamos fazer uma pausa logo em breve, mais longa. Retornaremos. Então, essa é a última aula desse ano. E a gente vai falar sobre acalmar para continuar. Como atravessar a sobrecarga sem se perder de si. Eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline, junto a Fran. Somos infoprodutoras de três produtos, três programas que são nossa alegria, né? Chuchuzinho. Os nossos chuchuzinhos. E a gente, através dessas aulas, a gente espera sempre levar vivência, consciência e purificação para vocês. Sou terapeuta holística, sou mentora de mulheres, sou host do podcast Pode Ser Mais e, junto à Fran, temos esses programas, mas eu vou deixar o bastão da fala para ela agora, para ela se apresentar. Olá, eu sou a Fran, eu sou professora de yoga e todas as práticas de yoga que você encontra no programa são comigo. Lindas, É, também sou terapeuta energética, holística e sou uma eterna estudante do movimento. Até lembrei ontem porque eu tava com uma dor muito forte no quadril e aí opa, vou pegar um Inspira Mulher para poder soltar o quadril e o Inspira Mulher é um dos nossos programas e é muito, muito útil. demais. É, e é isso, vamos lá para nossa temática. Vamos lá, acalmar para continuar. Uma das coisas que a gente escuta, né, dizer, eu tô na casa da minha avó e, opa, peraí que eu saí do, deixa eu voltar aqui. Pronto, peraí. Bom, deixa eu ir continuando a falar. Eu tô na casa da minha avó. Minha avó tem 92 anos e ela acordou e estava ali fazendo a cama dela. E assim, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo. E falando que estava com muita dor no corpo. Eu falei, vó, senta. Vó, por favor, vamos sentar. Você já fez coisa a vida inteira. Então, como a sociedade, né, coloca a gente nesse lugar de se a gente não está fazendo o tempo todo, a gente é inútil. Ela, com 92 anos, ela ainda quer arrumar a cama dela, sendo que tá cheio de gente aqui que poderia estar fazendo isso para ela. Olha que loucura isso. Então, acalmar, né? O que é acalmar? Acalmar muitas vezes é respeitar seu corpo. Ela levantou, me disse que o corpo dela estava doendo e ela foi fazer a cama. Falei, você não precisa fazer isso. Então, acalmar não é desistir, não é estagnar. É tirar o corpo do modo de sobrevivência para voltar o corpo ao modo de criação. É escolher o quê? Direção ao invés de velocidade. É se respeitar. E eu vejo que as pessoas estão no desembrite, né? Eu escutei essa frase e eu fiquei. França, tá aí? Tô. Ah, tá. Você tá tão paradinha. Eu Hum. escutei essa frase e eu falei essa nomenclatura, né? Vamos dizer assim. E eu falei, meu Deus, é exatamente isso que acontece com as pessoas. As pessoas querem em dezembro fazer tudo que elas não fizeram o ano inteiro. E aí isso vai gerar o quê? A gente vai colocar o corpo no modo de sobrevivência. A gente vai estar mais acelerada do que deveria para poder fechar tudo. Gente, não seria mais fácil se a gente tem 12 meses. Não seria mais fácil se a gente fizesse todo mês um pouquinho? E eu deixo essa pergunta aí para vocês. É escolher a direção ao invés da velocidade. E essa necessidade que a nossa sociedade nos coloca muitas vezes de estar a todo tempo em movimento. Então, quando você desacelera por dentro, a vida volta a andar por fora, mas a gente
se coloca nesse lugar de estar em movimento o tempo inteiro, desconectada do corpo, sem se permitir parar. E aí a gente está ali o tempo inteiro no modo de sobrevivência, colocando o corpo em um excesso, uma velocidade que, se na verdade, se a gente parasse, respirasse, recalculasse a rota, seria muito melhor. Quero te escutar, Fran. Está muito caladinha aí. Eu acho que a consciência, né? Eu estava pensando sobre isso, porque o meu estudo de Vedanta, ele é justamente isso. A consciência liberta. E o que a gente faz aqui é trazer consciência. Então, a gente vai se alimentando de consciência. Faz quanto tempo que a gente fala sobre isso, né? De pausa, de desacelerar. Faz muito tempo. E pela primeira vez eu fiquei doente, mas de doente acabada na cama, que eu fiquei doente acabada na cama. Que eu não fiquei, nossa, mas eu podia estar estudando, né? Nossa, mas eu podia estar lendo aquilo lá que eu não li, que eu queria ler esse ano. Nossa, mas não sei o que lá. Foi a primeira vez que eu me permiti. Então, assim, a gente vai se alimentando, né, dessa vivência consciência, e realmente chega um belo dia que o corpo integra, a mente integra, e é muito real, e é muito importante. É um E o pouquinho que que por dia, né? adiantaria o meu corpo ficar doente, me pedindo para parar e eu não parar? Ou eu ficar culpada porque eu parei? Aí não resolveu a situação, entendeu? Não resolveu o que ele precisava resolver ali. Então, foi realmente assim a primeira vez que eu me permiti ficar doente, acabada na cama. E tá É, tudo bem. eu queria muito Eu que você. posso. Pronto. Eu queria muito que você trouxesse, né? Você sempre traz aqui questões relacionadas ao corpo físico mesmo, né? E quando o corpo físico ele pede pausa, a gente precisa parar. E se eu estou na culpa, eu estou sobrecarregando aí o meu, é, um Corpo dos emocional. meu corpo emocional. Queria que você explicasse isso um pouquinho. Sim. É, a gente tem uma no yoga, tá, gente? Porque existem várias filosofias, eu tô falando aqui no yoga. A gente é multidimensional, a gente trabalha cinco corpos, né? Que é o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, da sabedoria e o espiritual. Então, quando chega, né, por exemplo, eu tenho aqui essa ordem. Quando o meu corpo físico é abalado, já vem, né, desses outros corpos. Então, aí quando eu cheguei aqui nessa, né, apontou aqui uma dor, uma doença, né, qualquer tipo de situação, eu é pra eu parar, cara, porque esse aqui avisou, eu não vi. Esse aqui avisou, eu não vi. Esse aqui avisou, eu não vi. Esse avisou, eu não vi. Aí veio parar aqui. E aí agora eu tenho que consertar. E aí eu tenho que consertar no físico, né? Tomar remédio se precisar, ir no médico se precisar, fazer tudo que precisar. Mas também não desamparar esses corpos. Agora imagina se eu tô doente, eu já tô debilitada e a culpa começa a querer entrar aqui na minha vida, isso vai agravar muito a minha imunidade. Isso é muito domagem, é muito perigoso, né? Então, é muito importante, é isso que eu tô falando, essas pílulas de consciência faz com que porque às vezes, Kai, eu me perguntava, tá, e como é que as pessoas vão se permitir se eu tenho um monte de crença limitante que eu carrego, ancestral, olha lá, sua avó tá lá com culpa. Como é que você consegue Noventa e se dois anos. separar? Como é que você consegue se separar disso, ver que você não precisa ter essa mesma atitude que ela, sabe? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas é porque é isso, a gente vai se alimentando e coisas vão realmente transformando, né? Então é muito Dia a importante isso chave que a gente vira, faz né? aqui, um dia a chave vira. Exatamente. E a gente vendo, né, o porquê das coisas, né? Porque realmente, antes eu não conseguia entender que a experiência não é tão fundamental, porque a gente sempre fala que a gente precisa ter a experiência para que isso se torne verdade, mas eu não tinha a experiência de ficar doente, me permitir ficar doente sem culpa, porque eu não sabia como não ter aquela culpa diante de todas as, entendeu?
Mas o conhecimento liberta, entendeu? A situação? Você criou novas conexões neurais e se Exatamente. permitiu. E se permitiu. Foi Exatamente. exatamente o que eu falei para minha avó. Eu falei, vó, você não precisa. Você não precisa. Ela parou, sentou e ali ela ficou. Essa Ela só queria necessidade. alguém para falar isso para ela. Pois é, e aí pode ser que agora ela comece realmente a pensar que realmente ela não precisa. E é isso que a gente faz aqui, né? A gente dá permissão para vocês também não precisarem, porque a coisa melhor do mundo é quando a gente está num modo automático, fazendo as coisas na culpa ou só na necessidade de estar em movimento e alguém fala assim para você: Oi, senta aqui. Respira. Ou Dá então até vontade de ontem, chorar. quando eu estava atendendo uma senhora e ela falou assim para mim, Camila, eu gosto tanto de conversar com você porque você me acolhe. E assim, a gente não se acolhe, gente. A gente está o tempo inteiro é, se martirizando por dentro. E o mundo está martirizando a gente também, de alguma forma. A questão do dezembrite, né, que eu trouxe aqui, ela é real. E se a Não sei gente nem o que que é não. essa palavra. Dezembrite que vem de dezembro, que é como se fosse a Ah, doença do dezembro. dezembrite. Ai, agora que entendi. É, alguém falou isso, eu falei, cara, isso é muito real. Por que que isso é muito real? Porque fica todo mundo nessa correria, né? Natal e tal e tal e tal. E aí a gente acaba sendo contaminado por isso. Ah, mas lembra uma frase que a gente falou aqui, que virou seu mantra de que eu não sou esse caos? Era alguma Exato. coisa. Eu tô usando isso assim com os meus alunos, comigo, todo dia como sankalpa para não se envolver no caos de dezembro. É isso. É isso. E você pode não se envolver, mas muitas vezes a gente quer se envolver para fazer parte, quer se envolver para poder não ser deixado de lado, quer se envolver para poder mostrar que a gente se importa, né? Então, É, principalmente dezembro. exatamente. Então, como identificar aí os sinais de esgotamento emocional antes que o corpo grite? Então, o que que são os sinais sutis? Irritação muito fácil, ansiedade, sono bagunçado, falta de prazer nas pequenas coisas, sensação de pressa constante. Se você está experienciando isso aqui, está na hora de parar. E eu não te aconselho a esperar até dezembro. Eu te aconselho a parar agora, tirar 2 horas no final de dezembro. Eu te aconselho a parar agora. Eu te aconselho a fazer pausas conscientes durante o seu dia. Eu te aconselho realmente a tirar 20 minutos. Ontem eu falei pro Davi, eu falei, eu preciso de 20 minutos sozinha, meu filho. Aí passou 20 minutos, ele veio, agora já tá bom? Ainda não tava. Eu precisava de mais 20, mas tudo bem. Então, é ok a gente parar. É ok. Por quê? Porque a gente dá tempo para o corpo respirar e a gente evita uma doença quando a gente trabalha o tempo a nosso favor. As pausas, elas são nossas amigas, Ofra. A- As Ah. emoções são nossas amigas. Então, do nível 2, você A quer trazer alguma pausa, coisa? ela é a prevenção, né? Isso, é isso. Então, nível 2 aí de sinais sutis, o corpo começa a avisar. Então, aqui a gente já está numa fase 2, onde tem dor constante, bloqueio criativo, dificuldade de focar, vontade de sumir por alguns minutos, choro sem motivo. E eu vou te falar que eu já estou no nível 2 de estresse, tá? A gente está aqui trazendo, somos humanas, vivemos isso o tempo todo. Uhum. As vivências também são pra gente. E eu tô nesse lugar aqui. Um choro, obviamente, né, gente? Pra quem não sabe, eu perdi meu pai. Então eu ainda estou atravessando um luto. Então, isso aqui tá me pegando muito, choro sem motivo, vontade de sumir por alguns minutos, dificuldade de focar, dor constante. Então, eu já estou nesse lugar e estou me permitindo realmente dar uma desacelerada. Não é à toa que a gente ficou sem dar essas aulas aqui por algumas semanas. Continuando. Nível 3. Aqui o corpo já grita, né? Então é quando a gente ignora tudo antes. A Fran trouxe muito bem das questões dos corpos sutis, é como se fosse descendo, né? A homeopatia, eu sempre trago isso aqui, a homeopatia, que é o que meu marido faz, fala que o corpo é o esgoto. Então, antes de chegar no corpo,
quando você vai passar por uma consulta por ele, ele sempre pergunta como que tá o seu mental, como que tá o seu emocional, como que tá o seu espiritual, que é o quê? O holístico, né? Todas as outras coisas que vêm antes. Então, o próprio reiki, por exemplo, por que que o reiki é tão efetivo? O reiki ele vai atuar nos seus corpos sutis. Então, pode ser que se você tiver uma doença que já está no corpo físico, talvez na fase aguda não tenha uma melhora significativa, mas vai atuar em quê? Nos seus corpos sutis, para que isso não vire uma doença recorrente. Eu esqueci o nome disso, mas é Crônica. crônica, exato, exatamente. Então, por que é que o reiki, por que é que o yoga, né? É tudo preventivo, as pausas, os descansos, é tudo preventivo. É sair do ciclo, né, Cá? E tá na presença, né? E tá na presença, exatamente. É sair É, do ciclo, porque tem coisa que a gente tem que fazer mesmo, né? E isso deixa nossa agenda apertada, né? Não tem, tem coisas que não tem escapatória, mas a escapatória é isso, é você ter as pausas, é você ter seus momentos, é você se cuidar, isso é escapatória. perfeito. Exatamente isso. Eu tô é, pensando aqui em um dos podcasts, né? Eu entrevistei uma moça que tem duas lojas. Isso não foi ao ar ainda, inclusive recomendo muito que vocês vejam. Arroba pode ser mais. Cast e ela fala sobre tem dia que eu tô um foguete, eu entrego 200%. Tem dia que eu entrego só 20 e eu aprendi a aceitar esses dias, tanto que eu entrego 200 quanto que eu entrego 20, porque além de tudo, a gente ainda ficar com uma autocobrança querendo entregar 200% todo dia, a gente já está se cansando por dentro. A gente já está em conflito por dentro. E eu sou essa pessoa. Quando eu me comprometo a fazer as coisas, eu quero entregar sempre 200% de tudo. E aí vai gerar o quê? Muito cansaço, falha de memória, crise de ansiedade, Hum. apatia, falta de ar, inflamações Mas recorrentes, enfim. Pode a falar. natureza do corpo, ela é de querer mais, né? Então, o conforto, por exemplo. A gente sempre quer mais conforto, né? Então, se você começa a entregar 200%, o seu corpo ele vai entender que isso é o normal. E aí, se você não faz isso aí, ele vai te cobrar, sabe? Então, é muito difícil você ter essa. É muito desafiador, né? Essa pessoa que já tem essa consciência de que tá tudo bem entregar 20, entregar 200, né? De conseguir ter essa flexibilidade mental para viver assim, né? Dessa forma. Isso é Sem se muito culpar, legal, né? isso é Porque eu acho muito que a importante. questão aqui é Ah, isso, é trazer porque isso como um mantra. Vai ter dia que eu vou estar muito bem. E aí a gente vai falar dos é, ciclos, né? é, Femininos, que é uma coisa assim é, que me ajudou demais. tem, por exemplo, se você faz lista de tarefas, né? Aí pega a sua lista de tarefas, aquela que você dá o check, e nela acrescenta tudo que você fez que você não tinha colocado ali. Cara, a gente faz muito mais. Muito É mais. muita coisa. E a gente Ali ainda a acha gente que faz coloca pouco, né? aquilo que a gente cobra, né? Mas ali por trás ainda tem louça, tem comida, tem filho, tem autocuidado, tem zilhões de coisas. Então, façam isso um dia. Observem o quanto já fazem. Eu, Observe se precisa realmente fazer mais. Começar a trabalhar um pouco esse reconhecimento, sabe? pronto, é isso. É reconhecimento, permissão ao descanso. Dentro dessa linha que a Fran trouxe muito bem, eu já fiz um mapeamento do meu dia. Então, a cada 15 minutos eu ia mapeando. E aí, quando eu fiz isso, eu fiquei assustada com a quantidade de coisa que eu faço. Imagina isso no ano. Imagina você querendo 200%, é tipo o dobro disso. É tipo o dobro disso. Então, permissão. Não Permissão ao tem corpo que descanso, aguente. sair da culpa.
sair do arrependimento, sair da comparação, porque isso tudo são sentimentos de baixa vibração que vão fazer a sua energia vital ficar lá no pé. Ou seja, a gente está jogando contra o corpo. Contra. E aí, gente, como eu instauro uma rotina aonde o descanso é permitido? Eu queria muito, Frank, que você trouxesse aquela questão dos 20, 25, 40, 45. Você trouxe aqui uma vez. Não sei se você vai lembrar. Para cada tempo de esforço, eu tenho um tempo de pausa. Que foi minha aluninha que falou, né? Isso, foi. É, Eu a não lembro se cada era 40 ou 20. Eu sei que tem o é que Pomodoro. o cérebro ele funciona tipo 45 minutos. Ele funciona na sua plenitude. Depois disso, você pausando, você não pausando, você não vai ter eficiência. Então, o ideal é você se esforçar esses 45, pausar 15. E aí você retorna o ciclo. Eu estava vendo uma, uma, não sei como é que eu vou dizer isso. Uma publicação onde uma moça fala sobre quando a gente atende, né? A gente que atende. E aí a conta que a gente faz quando a gente está na faculdade, no caso ela era psicóloga, né? Ela fala, ah, tá, 8 clientes vezes 150. Então ela faz uma conta de ganhos ali. E aí eu fui ler os comentários, as pessoas falam assim, se você atender 8 pessoas por dia, você vai perder a qualidade todos os dias. Você pode até ganhar esse dinheiro aí que ela está falando, mas a que custo? Você não dura 2 anos nessa. Não, Não dura 2 anos porque perde a qualidade. Você imagina se atender 8 pessoas por dia. E isso é uma das coisas que eu tive que me policiar muito, porque eu venho do corporativo, né? 8 pessoas por dia é igual trabalhar 8 horas por dia. Gente, não é. mas não é Conta não mesmo. é essa. Entende? Ainda mais no meu caso, que eu não estou trabalhando só a Troca, mente. troca de relação, Entende? troca Então de energia. a gente precisa de tempo. Então vai ter dias que eu vou atender mais, mas no outro dia eu procuro aí também me nutrir. E é isso É que a quando gente você dá fala curso. muito. É quando você Exato, dá curso. Tem que ter exato. uma pausa depois, senão. Senão, não dá, gente. Eu fico Não. exaurida quando eu O dou sono curso. tem ciclo também. O sono é de 90 minutos. Sabe quando às vezes a gente fica dando soneca? Não adianta. Ou você coloca uma soneca de 90 minutos, ou não vai resolver. Tanto que a gente aqui, quando a gente vai dormir, a gente faz a conta, que hora que a gente vai botar o despertador. Porque se der, tipo, meia hora desses 90 minutos, não adianta, a gente vai acordar podre. Mas se você bota o despertador na hora que termina esses 90 minutos desse ciclo, você acorda assim, disposto. É Uau! diferente. Interessante. Bom, eu tenho 2 despertadores em casa, né? Então, isso não Liz e funciona para Davi. mim, mas adorei. Vou trazer isso para as pessoas que costumam dormir e precisam de despertador para acordar. Por que que desacelerar não é fraqueza? O cérebro precisa de pausas para processar. O sistema nervoso só cria soluções no estado de segurança. Produtividade real nasce da regulação, não da exaustão. Gente, eu quero pregar isso na testa. Se as pessoas soubessem disso, elas parariam, A né, de sofrer regulação. tanto. Mulheres se cobram mais por condicionamento ancestral e social. Não é o que você não aguenta, é que você não é máquina. E, Pode E falar. é muito louco porque yoga é autorregulação, né? Então, Sim, por exemplo, se você tá com falta de energia, ele vai te abastecer. Se você tá com muita energia, ele vai te acalmar, né? E assim vai. E aí exato. muitas pessoas relatam assim comigo, tipo, nossa, do nada aconteceu tal coisa. Tipo, eu tô mais assim, eu tô mais assado. E tipo, eu falei, yoga, tu tá fazendo yoga? Mas, tipo, as pessoas não conseguem admitir, sabe? Que realmente ajuda, sabe? Que não é do nada. É melhor do nada do que de algum esforço que você mesmo tá fazendo, sabe? É muito louco isso. É, É, pode falar. eu.
tenho, o meu corpo mudou muito, né, esse ano. E as pessoas acham que foi do nada. É, do nada. Tipo, Do gente, nada, eu tenho vamos, músculos. vamos. E aí, tipo Não, assim, eu fui ela o não se corpo todo reconhece, dia. ela não reconhece o outro. E aí tem mais, né? E muitas vezes elas vão chegar para mim, ou para minha nutricionista, ou para o meu, para as pessoas que me ajudaram e vão falar, eu quero isso, mas elas querem assim, né? Então, a questão toda é, são 12 meses. Se a gente fizer, são 7 dias na semana. Se a gente fizer um pouquinho a cada dia, lá no final do ano a gente vai alcançar o resultado que a gente espera. Mas não é também dar 200% e depois dar 20% como se fosse uma grande montanha russa. A gente entende que vão ter dias e dias, mas o que a gente sempre traz aqui é a questão da constância. E aí, como o meu Exatamente. joelho, né? Que um dia do nada eu consegui ficar de cócoras, já contamos essa história aqui. Mas é por quê? Porque foi constância, 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 até que virou uma chave, que é a questão que a Fran trouxe muito bem aqui no início. Constância, constância, constância em relação a bater na tecla do descanso, até que um belo dia ela realmente se permitiu viver o descanso. É. Eu No adoraria caso do joelho foi o desapego, né, do resultado. desapego do Abiasa? Vairagya. Varaide. A Biasa é disciplina. Disse, É os dois que você faz. É aí, né? ó. Tá, você é Pronto. a purinha. É, As bases do é, yoga. Camila eu, Lima. eu adoro. Então, eu adoraria falar sobre isso aqui. Antes de eu ir, eu sei que a gente já está chegando perto do fim, mas mulheres se cobram mais por condicionamentos ancestrais e sociais. Isso é uma questão que a gente fala muito sobre o feminino sagrado, né? Sobre a questão de nós sermos cíclicas, de nós não sermos uma constante, da gente respeitar os nossos ciclos naturais. A escola das crianças fala muito sobre isso. Meus filhos estudam na Waldorf. Essa questão do respeitar os ciclos, o tempo para começar a ler, o tempo para começar cada coisa. Então, tudo é muito sincrônico com o tempo. Nós não somos seres desconectados do todo. E falta isso, a gente se reconectar com a essência da natureza. A própria natureza tem quatro estações, nós temos 4 fases da lua. E muitas vezes, depois que o mundo moderno, inclusive até o livro da Miranda Gray, ele fala muito bem sobre isso, despertar da energia feminina. Depois que a sociedade se tornou moderna, né, que ela saiu das regiões agrárias e veio aí, aconteceu a Revolução Industrial, ficou muito evidente o acúmulo de papel da mulher, né? Aquela mulher que antes ela só ficava em casa, só não, tá, gente? Desculpa. Ela ficava em casa cuidando dos filhos, ela teve que ir para linha de frente, foi trabalhar, foi ganhar dinheiro e o capitalismo se instaurou aí. E aí, depois disso tudo, ficou meio que condicionado até pelo próprio patriarcado de que as mulheres precisavam estar bem, sorridentes, alegres o tempo todo. Mas nós não somos assim. Somos cíclicas. Então, a gente tem 2 fases, 2 semanas do mês mais para fora e 2 mais para dentro, de forma bem é, sucinta, eu estou dizendo isso, tá? Mas é basicamente isso tudo. Se você começar por aí, se você começar a respeitar o seu ciclo interno, muita coisa vai mudar. E aí você vai chegar no dezembro que vem de uma outra forma. Mas comece hoje, né? Comece agora. E a gente sempre fala isso aqui. Como sempre, a gente vai trazer prática. Como que eu coloco isso em prática no meu dia a dia? Então, Fran, depois se você quiser colocar alguma coisa, eu vou começar por aqui. Eu vou deixar as respirações para você. É, porque aí você pode trazer, dá uma lida aí, veja se você está de acordo com isso. Eu vou falar muito sobre isso aqui, ó, ritual de transição. Então, casa, trabalho, trabalho, casa. Eu trabalho de casa, trabalho também
fora de casa, mas eu percebo tanto que é importante. Então, quando eu chego em casa, eu troco a roupa. Quando eu chego em casa e vou ser mãe, né? Trouxe as crianças, eu troco a roupa. E quando eu acordo para trabalhar, eu me arrumo. Eu vou treinar e depois eu me arrumo. Então é importante, você está dando aí, você está entendendo, fazendo o seu cérebro entender hora de que é. E aí, pequenos gestos, né? Lavar o rosto, trocar a blusa, tomar água, pôr um mantra. E aí eu vou te falar uma coisa de uma pessoa que teve uma escola capitalista. Com 23 anos, eu morei nos Estados Unidos. E o americano não para. Nunca. Nem para comer. Ele come em frente ao computador. E depois disso eu trabalhei mais alguns anos em multinacionais. E isso é muito bem visto. Nossa, fulano é produtivo, fica além das É. horas, né? E tal. Então, eu tive que aprender isso aqui. Eu tive realmente que aprender. E lavar o rosto, trocar a blusa, às vezes fazer um próprio alongamento, né? A gente Não, já por muda. favor. Por favor. Micro escolhas que economizam energia. Lista, muito importante. Não acumular micro decisões, pedir ajuda e delegar. Eu já estava conversando com a minha tia falou, eu falei assim, tia, se você não falar para mim que você precisa de ajuda, eu não vou saber como eu vou te ajudar, porque parece que você tem tudo sob controle. E ela falou, não, mas você pode ficar tranquila que na hora que eu precisar, eu vou pedir ajuda. Eu falei, então, estamos conversadas, né? Mas a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, né? Por quê? Porque a gente quer dar conta de tudo, o tempo todo. Pra quê? Pra quem? Eu queria muito que vocês pensassem sobre isso. Pra quem? Pra quem? Às vezes é só uma cobrança interna, uma autocobrança mesmo. Descanso real versus o descanso falso. Descanso real, o corpo desce, a mente desacelera. Descanso falso, rolando feed, pensando em mil coisas e autocobrança. E aí eu vou trazer as respirações, vamos deixar aí a mestra falar sobre isso. Não precisa seguir isso aqui foi só um para faça aí do seu jeito. Uhum. É, gente, para quem não sabe, eu tenho especialidade. O yoga já trabalha em respiração, mas eu tenho especialidade, né, em respiração. Então é algo que eu sou muito apaixonada. E eu gostaria muito de. Eu fico feliz de estar aqui nessa oportunidade, porque a gente sempre fala da respiração, né? E a gente faz nas vivências. Mas a gente prestar atenção na nossa respiração e respirar de forma consciente pode mudar a nossa vida, tá? A gente pode descansar, a gente muito mais, né? A gente retoma muito mais rápido se a gente faz isso. Se você para, se você respira, se você observa o ar entrando, o ar saindo, né? E vai deixando os seus pensamentos, né? Vai deixando o controle, né? Muitas vezes eu falava para as minhas alunas fazer a respiração e elas falavam assim: ah, mas eu não quero soltar o controle do que eu estou pensando. Cara, mas você não vai perder. Você não Anota. vai perder, sabe? Tipo, é só para descansar, para a cabeça descansar. E aí Ócio você pergunta. criativo, né? É E aí muito você bom. pergunta, você tá dormindo? Não, não dorme, porque não quer soltar. E aí fica lá. Então, é isso. É, no final a gente vai fazer respiração e aí a gente vive isso. Maravilha. Então, como a calma aumenta a sua produtividade, melhora o clima em casa e no trabalho. Presença, né, gente? A gente fala muito sobre isso. Eu percebo o quanto eu sou uma mãe melhor quando eu estou presente, porque criança pede presença o tempo todo, mas nem sempre eu vou estar presente. E tá tudo bem também. Então, é um lugar também de acolhimento, de autoacolhimento. Então, quando você está presente, você reage menos e escolhe mais. O foco aumenta, o corpo sai do estado de defesa, a clareza volta. Em casa, diminui conflitos, aumenta a presença. No trabalho, você faz melhor, mais rápido e com menos desgaste. Então, quando você regula sua energia, você regula o ambiente ao seu redor. E cuidado para você não querer regular a emoção dos outros, né? Muitas vezes a Uhum. gente está ali querendo regular a emoção de quem está à nossa volta. Cuidado com isso, você não é a salvadora. Se você já regular a sua própria, já está muito bom. Não entrar no caos, né?
não é parar. Eu vejo muito isso aqui com pessoas que trabalham com pessoas difíceis, né? Às vezes pisando em ovos. Então, às vezes você quer manter o ambiente na paz e aí você começa a autorregular a emoção do outro. Ai, o outro não pode ficar bravo, mas e eu? Eu tô em conflito aqui. Eu tô no estado o quê? De alerta o tempo todo, com medo do outro perder o controle. Então, cuidado com isso. Isso é muitíssimo desgastante. Regule a sua própria. Porque aí, quando vier o descontrole do outro, você vai estar bem para falar: olha, isso é seu, isso não é meu, eu não vou entrar nisso. Continuando, não é parar, é acalmar para continuar, com qualidade, presença e verdade. Então, quando você volta para o seu centro, tudo ao redor volta ao lugar. A gente está falando muito sobre o descanso como investimento, como uma poupancinha. Descansar é estratégia, não é luxo. Eu não tive como colocar aqui, mas hoje a gente começa o nosso programa Pocket. 3 dias aí para a gente poder Encerramento. liberar, exatamente, para a gente poder liberar junto à Arruda. Esse programa Pocket está na comunidade do autocuidado. Então, junto à Arruda, a gente tem 3 dias maravilhosos. Eu vou até ler aqui, porque Ai, muito lindo mesmo. deixa eu ver se eu acho fácil aqui, né? Achei. Mas o primeiro dia é um ritual. O ritual para liberar projetos e metas não concretizados. O segundo dia, a vaporização do útero com a ruda para liberar, limpar energias negativas, com uma prática de yoga para assimilação e liberação. E o terceiro dia é definição de metas e desejos, plantio simbólico para ativar o ano novo. E tudo isso por R$ 48. E você tem acesso a tudo isso que está escrito aqui, ó. Práticas de yoga, desafio 21 dias, programa Pocket, reconexão com o feminino. Então, comprando, né, acesso, o ingresso aí para esse Pocket, você tem acesso a tudo que vem junto da nossa Da comunidade. comunidade do autocuidado. Fran, quer trazer mais alguma Ano, coisa? ano passado a gente teve resultados incríveis com pessoas que romperam ciclos muito importantes. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Estou muito feliz de recomeçá-lo. É isso. A Fran agora vai fazer a vivência, né? Eu preciso de uma pausa. Mas eu vou deixar com ela, porque eu preciso fazer um xixi. Eu vou deixar com ela, vou respeitar Vai o que o meu lá. corpo está pedindo e daqui a pouco eu volto. Necessidades fisiológicas em primeiro lugar. Exato, gente. Por favor, não segura xixi, não segura o que você tem que soltar, né? Então, toma sua Exatamente. Não aguinha. segura o que você tem que soltar. Olha que frase Não importante. segura o que você tem Ai, que soltar. gente, pelo amor de Deus, solta. Eu já Tô falando volto, pra tá? mim. Pode. Tá, vai O, lá. o microfone é seu, gata. Tchau. Bom, gente, o que é muito importante aqui é, se você está dirigindo, né? Se você não está parada, sentada, eu recomendo que você pause e faça depois desse momento. Então, a gente estava falando sobre respiração. Então, a gente vai aqui, fazer esse momento, sabe? E perceber o quanto só respirar, de forma consciente, né? Quando a gente sai do automático e olha para nossa respiração, a gente passa a ter isso de forma mais controlada, né? Então, a gente pode administrar as nossas emoções, a gente pode administrar o nosso humor, a nossa energia. Então, a gente vai fechar um pouquinho os olhos, descolar a coluna da cadeira, sentar bem na pontinha, relaxar os ombros, o maxilar, descolar a língua do céu da boca um pouquinho, né? Deixar esse espaço, a gente está sempre tenso, com a língua presa lá na boca. E começa a respirar de forma bem sutil. Isso significa que o ar vai entrar bem devagarzinho pelas narinas e vai sair bem devagarzinho pelas narinas. Então, aqui a gente faz uma respiração nasal 100%, porque ela permite que isso vá se afinando, né? O ar chega mais quentinho, porque passa pelos filtros, ele passa por um funil, e isso significa que ele chega mais devagar e permite que a calma aconteça.
Então, a gente vai começar a contar para ajudar. Então, a gente vai inspirar 1, 2, 3, e a gente vai soltar o ar. 1, 2, 3. Então, vai fazendo esse movimento e percebendo se você consegue descer com essa respiração lá embaixo. Vai lá na barriga, sobe para as costelas, sobe para o peito. E depois esvazia. 1, 2, 3. Você pode esvaziar na mesma ordem ou você pode esvaziar de cima para baixo. Então, inspira. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3. Continua fazendo isso e vai prestando atenção na temperatura do ar que entra. Como ele é fresco, né? Ele entra fresco e sai quentinho. Vai percebendo isso é muito importante. Você começar a prestar atenção no que está acontecendo aqui agora. Percebe a quantidade de ar que entra e a quantidade de ar que sai. Percebe o tempo de inspiração e o tempo de expiração. Olha quanta coisa que você pode se preocupar e transferir para o momento presente, a sua mente, o seu corpo, o seu coração, a sua energia. Faz mais 3 vezes isso. E já observa como é que você ficou. E a gente vai começar o nosso pranayama de hoje, que chama Akasha Pranayama. Pranayama em que a gente vai trazer o elemento espaço para dentro, né? Para a gente criar esse espaço para pausar, esse espaço para pertencer, esse espaço para ser livremente quem somos verdadeiramente, de forma autêntica. Então, as mãos vão lá na frente, mais na direção do rosto, palma virada para o rosto. E quando a gente inspirar, é como se a gente fosse trazer esse espaço para dentro. A mão vai se aproximar do rosto. E quando a gente expirar, a gente vai afastar e a gente vai se integrar novamente a esse espaço preenchido. Então, inspira, traz. Expira, solta. Devagar, deixa a mão criar uma resistência, você vai perceber mesmo um campo, uma energia, uma aura. A gente tem espaços internos, espaços externos, né? A gente vive inserida num espaço, mas o espaço também é contido em nós. A gente também contém o espaço. Então, aqui nesse movimento, a gente vai se apropriando do nosso espaço, com verdade, com pausa, com consciência, presença. Inspira, deixa o espaço entrar. Expira, você vai se inserir novamente ao espaço. Maior ao cosmo. Continua esse movimento. O movimento das mãos é bem arritmado com a respiração. Não resiste, deixa fluir. Sinta a sutileza.
Faz um último e relaxa os braços. Continua a sua respiração consciente, percebendo como você está, deixando todas as informações integrarem e ocupando o seu espaço de merecimento, de pausa, o seu lugar de poder se expressar, sentir, desejar, viver. Ocupe, ocupe o seu espaço. Você é importante para a teia da vida. O seu servir é importante para a teia da vida. Se você pausar, ele vai continuar sendo importante para a teia da vida. Você faz sim diferença, mas você é a única que faz a diferença na sua própria vida. Escolha pausar, escolha respirar com consciência para que cada vez mais o seu olhar sobre si se transforme, para que o seu cérebro crie espaço para ser criativo, para que você durma bem, para que você tenha pausas antes de ter uma reação, para que você possa ver as coisas do alto. Escolha a presença, escolha você. A gente vai unir as mãos em frente ao coração, em posição de oração. Pode deixar os dedões tocando o centro do peito. E a gente vai fazer 3 vezes o mantra Om para que vocês possam ver como esse mantra muda a nossa vibração. E é tão rápido e simples, menos de 1 minuto. Então vamos juntas. A gente vai inspirar, soltar e na próxima inspiração a gente vai mantrar. Vamos lá, inspira. Se observa e com as mãos unidas, agradeça todo ano que passou, agradeça a consciência que chega, a sua pausa que você acabou de se permitir de fazer. Respira fundo, solta o ar. Esteja grata pela vida, pelo simples, pelo que te nutre realmente, pelo sol, pela beleza do céu a cada dia diferente. E quando estiver pronta, vai soltando as mãos e abrindo os olhos devagar.
Hoje eu lembrei de avisar que se a pessoa estiver dirigindo, né, para ela não fazer a vivência. Passa depois, né? É, Obrigada, Fran. Gratidão. Com isso a gente encerra, né, esse ano e logo em breve a gente vai fazer uma pausa e logo em breve a gente retoma com novidades, com mais coisas aí para vocês. É necessário. Então a gente precisa, como sempre, trazer aquilo que a gente prega, a gente vive, né? Walk the talk. Aquilo que a gente fala, a gente realmente coloca em prática. Por mais desafiador também que seja para a gente. Mas é como a Fran sim, trouxe muito bem hoje aqui. É um pouquinho todo dia até que vira a chave. É isso. Obrigada. exatamente. Obrigada, pessoal. Acompanhe a gente. Estejam lá no grupo. E logo eu coloco o replay aí no ar. Um beijão para todas. Obrigada por estarem aqui. Beijo. Obrigada, Fran. Tchau, tchau. Tchau, tchau.